Shalom, graça e paz. Pode se sentar, querido. Se você já abraçou 3, 4, 5, 6 aí. 3 é um número fictício, tá? Só a gente fala 3 de costume, mas você pode abraçar 4, 5, 6, quando você quiser, até todo mundo, se der tempo. Para quem nós não cumprimentamos ainda, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Uma noite abençoada em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com você algumas coisas importantes. Fique ligado aí, aquilo que Deus tem para a sua vida hoje. E tem alguns lugares aí, procure algum lugar, pode sentar à vontade. Tem alguns lugares para você sentar, fique bem tranquilo. Primeiro, agradecer a Deus, se alguém está aqui pela primeira vez, Deus te abençoe em nome de Jesus, seja bem-vindo. Shalom, shalom é paz, né? Paz de Deus, shalom Adonai, a paz do Senhor. Que Deus possa falar profundamente ao teu coração nessa noite. Você está aí, meu irmão? Então fica ligado aí naquilo que está sendo dito, falado, porque é bênção na sua vida. Amém? E eu quero compartilhar com você Mateus capítulo 6, versículo 33, porque também aponta nessa direção. Mateus capítulo 6, versículo 33. Eu quero deixar uma porção da palavra de Deus com você. E eu quero deixar com você o seguinte tema. Anote, líder de célula, que eu não sei se eu vou conseguir passar para você essa semana. Ok? Então, papel e caneta na mão, fica ligado. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. A maior batalha que temos, onde está essa batalha? Na mente. A maior batalha que temos está em nossa mente. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, começa a haver uma transição em essa transição na mente acontece porque quando nós começamos a ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, conceitos que nós tínhamos, eles começam a ser substituídos por princípios que Deus nos ensinou. É aí que nós declaramos e dizemos que nós estamos começando a viver uma nova mentalidade, uma mentalidade do reino de Deus. Então, quando eu começo a desenvolver isso, eu vou ter experiências novas na minha vida. Ok? Amém? Ou seja, então eu preciso, qual é a minha atitude quando eu aceito a Jesus? Se eu quero ter a minha vida transformada, eu preciso tê-la transformada a partir da minha mente, ou seja, é na mente que eu vou receber daquilo que Deus tem para mim, e a partir daí as minhas atitudes elas vão ser mudadas, alteradas, enquanto eu aprendo sobre isso. Eu lembro que há um tempo atrás, uns meses atrás, eu encontrei com um menino, e ele chegou, me abraçou, estávamos dentro do açaí, contei isso para alguns, né? Ele me abraçou e todo feliz, falou, pastor e tal, o nome dele é Jonathan, amigo do Fabrício, né? E ele falou assim, lembra quando o senhor me consolidava, tinha uns 15 anos de idade, era eu consolidando e Fabrício do meu lado assistindo, que eu estava treinando Fabrício Aguiar para poder consolidar outros. Então foi Fabrício que ganhou o Jonathan. E ele falou assim, poxa, o senhor lembra quando a gente sentava lá, o senhor estudava a palavra de Deus comigo, e eu ia aprendendo a Bíblia. Falei, lembro, claro e tal. Então, pastor, dali para frente eu fui crescendo, né? Ele cresceu mesmo, com um apagão enorme, né? Mas cresceu em Cristo. Ele falou, o senhor não sabe o que aconteceu, o quê? Hoje eu estou casado, eu tenho minha família, tenho um filhinho, fiz faculdade de engenharia, estou trabalhando numa grande empresa multinacional, estou muito bem, e aquilo nos alegrou, porque o que a gente percebe com isso, queridos? Que à medida que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, daí a importância da consolidação, daí a importância do discipulado. Não adianta você aceitar Jesus, sentar nessa cadeira aí, só de domingo, querer receber uma palavra e mudar a sua história. Não é assim que as coisas funcionam. A sua história será mudada a partir da mente que será mudada. Para a mente ser mudada, você precisa aprender da palavra.
E à medida que você aprende a palavra e vai aplicando essa palavra, coisas diferentes vão começar a acontecer na sua vida. Você está entendendo isso? Pastor, já sei disso, então comece a aplicar isso. Pastor, não tem um discipulador. Ou seja, o que é o discipulador? É alguém que auxilia você no conhecimento da palavra. Quem aqui tem um discipulador, levante a mão. Ó, levante bem alto. Não, todo mundo. Quem tem um discipulador, fique de pé em nome de Jesus. Estou de pé já, porque eu tenho um discipulador. Isso. Olha só quanta gente está sendo discipulada. Você pode aplaudir Jesus por isso, meu irmão? Olha que bênção. Pode se assentar. Mas não fique com ciúme. Você que ainda não tem, porque você hoje vai começar a ter. Tem gente que eu sei que tem que estar sentado, hein? Honra aí teu discipulador, meu irmão. Você já tem. Você já tem. Você chega na sua célula e fala assim, líder, você que é meu discipulador, ele vai dizer quem é e quem não é para você. Então, olha só como isso é importante para a gente. Eu lembro, há um pouco tempo atrás, há 17 anos atrás, que eu ia na casa do Delmo, e aí eu discipulava o Delmo. 17 anos atrás. A gente começou, ainda tinha cabelo ainda. E o meu era diferente, mas vamos lá. E eu lembro que ele fazia suco de maracujá com leite. Mas era 1 litro, meu irmão. E a gente sentava, estudava a Bíblia, nós dois, eu discipulando o Delmo, e ali a gente sentava, lia a palavra, conversava sobre a palavra, e hoje estamos aí. Como isso é importante, como que a nossa mentalidade irá mudar? A partir do momento que eu me permito ser discipulado. Eu preciso dar a oportunidade que outra pessoa me ajude. Há pessoas que são fechadas para isso. Por quê? Porque estão traumatizadas. Por quê? Porque estão frustradas. Se eu fosse pensar desse jeito, eu não estaria aqui, nem você estaria aqui. Nós estamos aqui pela graça de Jesus. Não é porque nosso discipulador é perfeito, não, porque ele erra. Ele erra, mas nós temos um compromisso com Deus, temos um compromisso com nossos irmãos, temos um compromisso com o nosso discipulador, que mesmo quando ele comete erros, nós o ajudamos, nós o abençoamos. Isso é aliança, isso é mudança de mentalidade. Já não somos mais crianças levados por vento de doutrina de um lado para o outro, e está aqui, daqui a pouco está ali, daqui a pouco o fogo está lá, vamos para o fogo de lá. Daqui a pouco o fogo está lá, vamos para o fogo de lá. Já não somos mais assim. Graças a Deus. Nós amadurecemos. Hoje eu estava na reunião da equipe, lá de 12, fizemos um almoço, botamos um mesão, né? Equipe de 12. Aí eu falei assim, eu vou chamar a família de todo mundo. Aí eu fiz a conta. 70. Aí eu, na mesma hora, mandei a mensagem, irmão, não vai dar não. Vamos deixar para outro dia, vamos só a equipe de 12, Eliana e minha equipe, porque se for a família toda, eu fiz a conta, são quase 70, são 70. E aí eu glorifiquei a Jesus, olha só, algo começou lá atrás, hoje as famílias já são 70, que bênção, queridos. Mas o que é isso? Quantos anos juntos que nós estamos? Por quê? Porque começamos a mudar a nossa mente. E onde? Pela palavra. Olha só o que diz o texto. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que Jesus está falando? Jesus está falando sobre comida, sobre vestimenta, sobre bebida. Ou seja, Jesus está falando sobre as coisas que são elementos indispensáveis à vida de um ser humano. O que é indispensável para você? Comida, roupa e água, bebida. Então ele disse, se vocês buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, a justiça dele, essas coisas lhe serão dadas, acrescentadas. Olha só que interessante isso. Ou seja, Deus nos garante as coisas elementares, indispensáveis. E as demais coisas? É propósito de Deus. O restante é propósito. Se Deus quer te dar uma empresa,
é porque Ele tem um propósito na tua vida. Se Deus quer que você seja um funcionário, é porque Ele tem um propósito na sua vida nisso. Se Deus quer que sua empresa seja uma multinacional, a maior do mundo, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Por quê? Porque você não vai trocar o reino dele por essas coisas. Você está entendendo isso? São propósitos de Deus na vida de cada um. Agora, queridos, como que nós temos que mudar nossa mente? Pela palavra. E eu vou apresentar a vocês 5 atitudes para alcançarmos uma mentalidade de reino. Rapidinho. 5 atitudes para alcançarmos uma mentalidade de reino. E a hora passa tão rápido que a gente não vê. Primeira atitude para alcançarmos uma mentalidade de reino de Deus. Anote isso aí. Primeiro, pense grande. Anote aí. Agora, olha para o seu irmão e fala assim, pense grande, meu irmão. Nós acabamos de cantar, como o Bruno muito bem citou aqui, acabamos de cantar o quê? Nosso Deus é. Nosso Deus é. Ele é. Nem existe outro, né? Mas a gente faz essa comparação. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é grande. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é grandioso. Talvez você possa pensar, peraí, como assim? A gente está falando de reino de Deus, de coisas humildes, de coisas simples. Como eu posso pensar, queridos, nós não estamos falando aqui de coisas materiais. Nós estamos falando de coisas espirituais, amém? Então, olha só que interessante. Lá em Números capítulo 13, eu não vou ler o texto devido ao nosso horário, ok? Mas Números 13, anote aí, que lá na célula, quem não vai a uma célula tem que ir para poder estudar lá e compartilhar. E eu tenho uma dica aqui para dar para os líderes de células. Atenção, líderes de células. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é para você repetir a mensagem na célula. É para você deixar que os outros compartilhem o que eles aprenderam. Diga amém, igreja. Entendeu, líder? Ok? O que o líder faz na célula? Ele pega a mensagem que foi ministrada, prepara suas perguntinhas sobre a mensagem, vai lá e pergunta lá, Melquides, o que Deus falou com você? Nesse primeiro ponto. Aí ele vai compartilhar. Agora imagina o líder. Tenho 5 atitudes que vão ter a mentalidade do reino para você. Primeiro, pense grande. Segundo, isso. Falei, é mesmo repeteco. É bom, mas é possível e é importante que todos compartilhem. Amém? Porque isso cria uma dinâmica muito grande na célula e é bom para o crescimento de todos, que todos são usados pelo Espírito Santo. Glória a Deus, querido. Viu? Deus ouviu o seu clamor. Vamos lá. Então, primeiro, pense grande. Lá em Números 13, de 25 a 33, conta-se que 10 espias, 12 espias, eles foram visitar, foram ver a terra prometida. Quem lembra dessa história? E aí, de maneira muito simplória, quantos voltaram com relatório positivo? Somente 2. Os demais, eles vieram com relatório. Sim, a terra é boa. Todo mundo falou que a terra é boa. Todos eles disseram, a terra é boa. E aí os 2, quem eram os 2? Quem eram os 2? Quem sabia que era Josué e Calebe? Amém. Então os 2, quem não sabia? Soube agora, Josué e Calebe. Somente esses 2 vieram com um relatório positivo, porque eles pensavam, porque eles tinham no coração um Deus, eles conheciam Deus Todo-Poderoso, eles sabiam o que Deus podia fazer. Eles tinham consciência, porque eram muito bem discipulados por Moisés. Então, dentro dessa mentalidade, eles chegaram e começaram a falar, a terra é boa. Tiveram que pegar uma vara enorme e colocar um cacho de uva. Imagine, irmãos. Um cacho de uva para 2 carregarem. A terra era excelente, mas aí os 10 começaram a falar assim, não, a terra é boa, porém, aí vem o pessoal do porém.
mas tem gigantes, eles são maiores do que nós. Tudo bem, a terra é boa, mas já viu aquela pessoa que você diz assim, vamos multiplicar no final do ano, aí vem outro e fala assim, eu sei que isso é legal, mas isso acaba com qualquer afirmação que você fez, porque o mais é uma palavra que ela cria uma contradição com a frase que você usou anteriormente. Ela se contradiz. Quando você fala alguma coisa, fala mas, ou seja, não é mais com i, mas sem i, ou seja, contudo, todavia, porém, é uma contradição sobre aquilo que você falou anteriormente, mas tem muito gigante. Aí eu pergunto a você, me diga os nomes dos 10. Quem lembrar o nome dos 10 aqui, não, ia dar meu carro. Já foi um abrir a Bíblia, mas muito pecador mesmo, né? Mas eu ia falar, você falou CD? Porque ninguém sabe. Não, tudo bem, eu quero falar o nome, me diz o nome. Ah, tá, mistério do Senhor. Porque nome de gente que pensa pequeno se apaga na história, meu irmão. Se apaga na história. Na história nós só lembramos de Josué e Caleb, porque eles pensaram grande, porque eles tinham mentalidade de reino. Quando Deus chama Abraão, Deus precisou transicionar a mente de Abraão, nós falamos sobre isso aqui. Gênesis 15:5 fala sobre isso, ele precisou trabalhar isso também. Sai da tenda, Abraão, olha, mas eu não posso, olha o céu, olha a terra, olha o que eu vou fazer. Dia e noite eu vou te mostrar isso. E ele levou anos para transicionar a mente de Abraão. Pensar grande, querido, está relacionado ao reino de Deus, não é coisas desse mundo que nós estamos falando. Você pode pensar grande, eu vou multiplicar minha célula, eu vou abrir mais 10 células, nós vamos expandir em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós não estamos pensando em números, nós estamos pensando em reino de Deus. Então, quando você que tem uma mentalidade de reino, olhar para as coisas de Deus, pense grande, pense de forma humilde, mas pense que o Deus que você serve, que eu sirvo, Ele é todo poderoso, amém? Você crê nisso, meu irmão? Então diga para o seu irmão, eu creio, meu irmão, teu Deus é grande, o meu Deus também. Dê um aplauso a Jesus bem forte, aleluia. Segundo lugar, vamos lá, outra atitude para alcançarmos uma mentalidade de reino. Pense como um. Pense como um. Ou seja, o reino de Deus é um reino de paz e de unidade. O reino de Deus é um reino de paz e de unidade. Marcos capítulo 9, versículos 33 e 34. Marcos 9, 33 e 34, diz que o maior, vai nos ensinar que o maior precisa ser servo do menor. Se queremos um reino de unidade, se queremos uma mentalidade de reino de Deus na nossa vida, temos que olhar o outro como maior do que a gente. E eu preciso servir o meu irmão. Alguém olha para pessoas e coloca títulos. Há pessoas que amam títulos, queridos. Há pessoas que gostam de ser reconhecidos por seus títulos. Há pessoas que gostam de ser chamados de apóstolos. Há pessoas que gostam de ser chamados de cantor. Há pessoas que gostam de ser chamados de pastor. Chega no local, me apresente como pastor, me apresente como apóstolo. Poucos são aqueles que dizem assim, me apresenta como servo. E nós temos que mudar a nossa mentalidade. Eu preciso servir a você. Eu preciso te servir, está me ouvindo? Se nós queremos um reino de paz e unidade, porque temos que pensar como unidade, como um, nós precisamos pensar que eu tenho que servir o meu irmão. Sempre. Gênesis capítulo 11, versículo 6, fala que quando eles começaram a construir aquela torre chamada Torre de Babel,
o próprio Deus precisou intervir naquela situação, porque Deus disse: não haverá impossível para aqueles que têm a mesma linguagem. O que Deus fez? Deus veio e confundiu as línguas, e o povo se espalhou sobre a terra, porque Deus sabia que quando um povo tem uma mesma linguagem, esse povo conquista tudo o que ele quer. Aí o que Deus faz, queridos? Lá na frente, ele vem com o batismo no Espírito Santo em Atos, e a Bíblia diz: todos tinham uma mesma língua. Todos conseguiam compreender o que o outro estava falando. Quando Deus inaugurou esse momento, ele estava dizendo assim: a minha igreja falará a mesma língua, e quando ela falar a mesma língua, não haverá impossível para ela. Nós temos que mudar a nossa mentalidade, nós somos um. A Bíblia diz em Lucas 11:17 que um reino dividido não consegue subsistir. Reino dividido não subsiste. Como eu posso, como servo de Deus, querer ser maior que o meu irmão, querer ser maior que a igreja A, querer ser maior que a igreja B? Falei hoje na reunião sobre isso, e eu falei: nós temos uma rota, e eu falo isso diante do Senhor. Nossa rota é, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Quando nós queremos expor a nossa imagem para achar que a nossa imagem vai atrair alguém, nós já entramos na rota errada. A nossa imagem não é nada, importa que ele cresça e que eu diminua. Nós temos um propósito: fazer o nome de Jesus conhecido. Aqui nós não chegamos aqui para fazer o ministério de fulano de tal, nem ministério de ciclano, nem ministério de beltrano, nem ministério de apóstolo Wagner, apóstolo Eliana, apóstolo Walter. Nós viemos aqui para fazer o ministério da reconciliação em Cristo Jesus, trazer o homem de volta a Deus. Nós temos o mesmo propósito. Quando nós pensarmos como um, nada nos será impossível. Nós estamos todos focados: viagem missionária, rede de homens, festa das células, multiplicação, projeto herança. Todo mundo está pensando a mesma coisa. Quando todos estamos pensando a mesma coisa, nós conquistamos. Nada nos será impossível. Então pense como um. Terceiro, que é uma atitude para alcançar a mentalidade do reino: pense na eternidade. Pense na eternidade. Ou seja, pensar naquilo que é importante e eterno. Vou repetir. Pensar naquilo que é importante e eterno. Diga comigo: eu preciso pensar na eternidade. Muita gente está vivendo hoje como se o amanhã, tipo assim, se dane. Se é para lá. Eu estou tendo atitudes como se eu fosse passar a minha eternidade nessa terra. Eu estou tendo comportamento como se aquilo que eu estou juntando nessa terra vai ser para sempre. E às vezes eu dou a bela desculpa que vai ficar para os meus filhos. Na verdade, muitas das vezes eu estou compensando com essa frase, mas na verdade eu quero é isso. Eu quero isso para mim. É claro, quem não quer uma vida confortável, quem não quer dar uma boa escola para o filho, quem não quer dar um bom alimento para o filho, todos nós queremos. Mas Deus não falou que Ele ia acrescentar essas coisas à nossa vida se o buscarmos em primeiro lugar e a sua justiça, sim ou não? Então, pense na eternidade, querido. Nós somos selados por algo que o mundo não tem. Quando o Pedro Henrique deu a ideia de começar a fábrica de picolé, ele conheceu um senhor aqui em São Gonçalo, já esteve aqui na nossa igreja, que é um dos maiores produtores dessa área em São Gonçalo, há mais de 25 anos, eu acho. E ele gostou tanto de Pedro, gostou da gente, não sei porquê. E nos convidou, fomos à fábrica dele. E ele tinha quase quebrado. E chegamos lá, ele falou assim: eu vou ajudar. Ele não é evangélico, vamos dizer assim, né?
Serve a Deus, tipo assim, conheça a Deus, amém, né? Então vamos lá. E aí, pode ser. Aí, ele falou assim, eu vou ajudar vocês, gostei de vocês. Nunca nos viu. Falou, Pedro, eu vou te dar isso e vou te dar isso para você usar lá, para você crescer. Aí naquele dia eu falei com ele, o senhor está plantando em terreno fértil, se prepara. Falei. Já faz isso 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio. Ele cresceu mais, eu não sei, vou dizer a porcentagem, vou chutar, uns 500% de lá para cá. Aí esses dias foi lá em casa, de vez em quando ele vai lá em casa, ele fala assim, pastor, eu estou na crise, eu venho na sua casa, eu gosto de vir aqui, conversar com vocês, já tem ovelha de fora, assim, vai tendo papo, né? Eu gosto de vir aqui, e ele fica mesmo, tarde toda, batendo papo, é uma pessoa muito agradável. E aí ele quase chorando, e ele falou assim, eu consegui comprar, sabe, expandir lá. Aí eu falei com ele, o senhor lembra? Aí eu vim trazer a memória dele. O senhor lembra, lá atrás, que eu falei que o senhor está semeando um terreno fértil? O senhor vai crescer muito mais do que o senhor imagina. Muito mais do que o senhor imagina. Porque a terra que o senhor semeou, ela é abençoada. E aí ele começa a chorar. Porque é abençoada. Ele só finge, né? Fica disfarçando. Ele fala assim, eu sei. Eu falei, amém. Mas continua. Eu brinco com ele, né? Porque o Senhor nos abençoou muito. O Senhor abençoou muito os meus filhos e o Senhor vai ser muito abençoado. Porque a bênção de Abraão, quando Deus disse lá, aqueles que te abençoarem serão abençoados, continua sobre nós, queridos. E aqueles que te amaldiçoarem também serão amaldiçoados. Também continua sobre nós. Pense na eternidade, eu não estou plantando nada para essa terra. O que eu semeio nessa terra, eu preciso semear primeiro no reino de Deus. Tudo é do reino de Deus. O que eu estou fazendo, nada material é maior do que Deus tem preparado para nós. Então, tudo que você for fazer, pense no reino de Deus. E eu sei que tem gente aqui que é profissional, um é fotógrafo, outro é filmagem, o outro é computação, o outro é picolé, o outro é bolo, o outro é... Faz só propaganda, irmão. CD, conserto de carro, né? Auto Center, salgadinho, projetos. Vai falando. Ração, vendedor, professor. Plante no reino de Deus. Tudo que você faz, olhe primeiro para o reino. Meu irmão, você nunca será decepcionado, porque Deus vê teu coração. Vamos correr por cada hora. 4º lugar, você quer uma mentalidade do reino? Pense na cruz. Diga comigo, eu preciso pensar na cruz. O que é isso, queridos? É renunciar ao orgulho, é renunciar à soberba, é renunciar ao reino pessoal, é renunciar às preferências pessoais. Lembra do jovem rico lá em Marcos capítulo 10, de 17 a 22? Jesus o chamou para servi-lo, ele tinha tantas propriedades, tantos bens, ele fazia tudo certinho, mas quando tocou no ponto-chave da vida dele, ele, não dá, não vai rolar. Ele não quis abrir mão das suas preferências pessoais. E a Bíblia fala que é necessário morrer para o mundo, para vivermos para Deus. A Bíblia fala em João capítulo 12, versículos 24 e 25, que se o grão de trigo não morrer, não irá gerar nada. Ele precisa secar, ele precisa morrer. Em casa a nossa abobreira está começando a abóbora. Eu peguei assim, joguei assim no quintal, deixei, bem no canto. Falei, ela tem que secar primeiro, deixei lá no sol. E ela secou, e de vez em quando eu pegava água lá de cima e jogava. Ela secou, parecia que estava morta, de repente brotou. Já tem abóbora lá. Encontrei a primeira já. Teve uma vez que nós colhemos 110 no nosso quintal. Eu vou te dar quando tiver, irmão. Ora para frutificar, dessa vez.
É abóbora pra caramba, né? Mas é possível, tudo é possível aquele que crê. Mas aquilo precisava morrer. Tem gente querendo frutificar, mas não está querendo morrer. Tem gente querendo crescer, mas não quer morrer. Não quer secar para suas preferências pessoais. Não quer abrir mão de alguma coisa, às vezes que é até simples. E eu fico pensando como Deus lhe dará as grandes coisas. Para você governar, se não é simples, você não abre mão. Se para chegar numa célula é difícil, para chegar na hora é tão difícil, eu fico pensando, você acha que Deus vai te dar alguma coisa para governar se você não cumpre as pequenas coisas, meu irmão? Deus quer nos dar grandes coisas, mas nós precisamos primeiro morrer para nossas preferências, para os nossos desejos, para o nosso soberba. Tem gente que não pode ser. Eu sou líder de uma grande célula, e daí? Está morto, meu irmão. Já morreu. Morreu para esse mundo, para viver para Deus. Essa mensagem da cruz, pouco a gente gosta de pregar, querido, porque isso é renúncia. Porque nossas igrejas estão lotadas. Talvez tenha aqui alguém que tenha desejos pessoais, também é importante. Quem não quer sua casa própria, que Deus te abençoe com isso, meu irmão. Quem não quer seu carro próprio, que Deus te abençoe com isso, meu irmão. Quem não quer a sua empresa, todo brasileiro tem um sonho de ter seu próprio negócio. A maioria, né? Quem não quer, mas tem que morrer. Para que o reino de Deus possa frutificar na sua mente, eu vou ter que morrer para as minhas preferências pessoais e dizer, Deus, agora é o que o Senhor quer. Quando o Senhor me falar o que o Senhor quer, eu vou continuar caminhando. E a palavra dele está cercada disso. Quinto e último lugar. Pense de maneira criativa. Pense de maneira criativa. Reino de Deus. Jesus disse, eu vim para dar vida, e vida com, em algumas versões pode estar assim, qualidade. E vida com qualidade. Sabe uma coisa que Deus nos deu quando Ele nos criou? Deus nos deu uma mente criativa. Deus te deu uma mente criativa. Uma mente de prosperidade. O que é uma mente de prosperidade? Vamos parar e pensar, quando a gente fala aqui nessa igreja de prosperidade, nós estamos falando de quê? Provisão de Deus sobre nossas necessidades. A capacidade de fazer prosperar aquilo que Deus nos dá. Nós não estamos falando de riquezas. Deus dá riquezas a alguns, Ele separa e dá mesmo. Está escrito lá em Eclesiastes, só você estudar. Agora, pense de uma maneira próspera. Pense de uma maneira criativa. O nosso Deus, Ele é criativo. Rejeite pensamentos de miséria. Você pode ser melhor do que você é, querido. Por quê? Porque você é. Quem eu sou? Quem eu sou? Pergunte a você mesmo, quem eu sou? Lembra do apóstolo Valnice perguntou? Você tem que aprender a responder essa pergunta. Se você não souber responder essa pergunta, você não chega a lugar nenhum. Quem eu sou? Eu sou filho de Deus, por adoção. E Ele não me rejeita. Onde eu quero chegar? É a segunda resposta que você tem que dar à sua vida. Onde você vai chegar com tudo que você está fazendo? Primeiro você tem que descobrir quem você é, de verdade. Segundo, você tem que descobrir aonde você quer chegar. Se você descobrir onde você quer chegar, porque se eu sei quem eu sou filho de Deus, eu sei onde eu quero chegar. Eu tenho um propósito na minha vida. Nós somos resultado daquilo que nós pensamos, queridos. Se eu pensar como o reino de Deus, eu serei como o reino de Deus. Se eu pensar com o caráter de Cristo, eu terei o caráter de Cristo. Se eu pensar com a missão de Cristo, eu cumprirei a missão de Cristo. Porque essa terra tudo passa. Mas a minha mentalidade, enquanto eu estiver nessa terra, é uma mentalidade de
criatividade. Onde nós encontramos isso muito bem? Na vida de José. José se deparou com o Egito quebrado. Balança seu irmão, sacode ele aí com carinho. Falei, meu irmão, você está ligado? José se deparou com o faraó dizendo assim, eu sonhei com isso. E José, já sei. 7 anos junta tudo. E 7 anos você vai ficar bilionário. Foi, não foi isso? Ou não? Onde José colocava os pés e as mãos, até prisão José fez prosperar. Quando o faraó viu, a prisão já estava próspera. Querido, quando alguém tem essa unção de Deus, e você tem essa unção, você é filho de Deus igual José. Aquilo era para José, o escolhido, e você é o quê? Quem eu sou? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A saber, aos que creram no seu nome. Se Elias orou, e ele era um homem sujeito às mesmas coisas que nós, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra, uma oração de um justo pode muitos seus efeitos, nós podemos fazer a mesma coisa. Mas como? É o apóstolo que vai orar? Não, é você. Eu? Porque a minha oração não é mais forte que a sua não, meu irmão. Porque o Deus que eu sirvo é o mesmo que o seu. A gente não está aqui disputando quem tem mais poder. Ah, mas eu vou chamar o pastor tal, porque tem oração forte. Oração forte o quê, meu irmão? Quem é forte é Jesus. É o nome de Jesus que é poderoso. Deus vai te dar uma unção de criatividade, você vai abrir sua empresa, você vai expandir seus negócios. Deus vai te dar uma mentalidade, querido, que você vai pegar aquilo que você sabe fazer e vai multiplicar em sabedoria. E vai transformar aquilo que é causa em bênção em nome do Senhor Jesus. E se você é um excelente funcionário, você vai ser melhor ainda. Seu patrão vai dizer, eu não posso perder esse Israel na minha terra, porque seu nome era Jacó, agora é Israel. Então eu não posso perder esse Israel na minha terra, porque onde ele toca, prospera. Por quê? Porque Deus te deu uma mente de reino. A tua mente está sendo transicionada. Você quer aprender? Aplique semeadura na tua vida. Aplique os princípios de semeadura na tua vida. Como eu vou ter uma mentalidade de reino? Eu já aprendi. Eu preciso pegar a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E quando eu aplicar essa palavra, e eu aplico isso aprendendo no discipulado, começam as coisas a acontecer na minha vida. O problema é que tem uma bocada de gente fast food que está querendo que tudo se resolva agora. Não sabe fazer uma semeadura. Tem gente plantando pé de alface, querendo colher manga. Porque o alface daqui a um mês está pronto. E quando você vai plantar tâmara, que a sua geração não verá a colheita. Porque tem muita gente que hoje está plantando tâmara, não está vendo a colheita, mas a tua próxima geração verá uma grande colheita. Existem homens em Hebreus capítulo 12 que dizem eles não viram, mas eles tinham algo superior a isso, na mente deles. Porque nós pensamos de maneira criativa. Deus hoje vai te dar, pastor, minha empresa está mal. Deus vai te dar uma criatividade. Eu falei com o Vitor da Pamela, ele é construtor. Semana passada ele estava aqui oferecendo emprego. Cadê Vitor? Fica de pé, Vitor, em nome de Jesus. Estava dando emprego. Vai para onde a gente procurar agora. Estava dando emprego. Fomos uma casa visitar, Vitor, uma pessoa do projeto, passando uma situação muito, você não imagina que é difícil a vida, você não imagina a vida dos outros. E aí nós pensamos, opa, é pedreiro, vou mandar para o Vitor. Ele não garante emprego para ninguém não, tá, queridos? Porque você tem que estar dentro do perfil que a empresa quer. Porque ele é o dono da empresa.
E aí começamos a conversar sobre o steel frame. Você sabe o que é o steel frame? Vai ser o maior negócio do mercado de construção, pode se preparar. Falei, corre e se prepara. Já falei para outros não me ouviram muito. Quem vai primeiro, vai conquistar primeiro. Porque pense de maneira criativa. As próximas casas serão construídas com steel frame. O que é isso? Vai estudar, meu irmão. Tem engenheiro aí que sabe disso que eu estou falando. Empresas estão sendo shopping. Já nos Estados Unidos há muitos anos isso acontece. Você não sabe o que é? Procura ver. Falei com ele, corre atrás. Corre atrás não, corre na frente, que corre atrás chega por último. Por quê? Porque nós temos que pensar de maneira criativa. Deus nos deu uma mente criativa. Teve um irmão aqui que eu vi esses dias, ele se aposentou. Falei, me aposentei, pastor, que bênção. Mas eu tinha um carro. Aí eu tinha um carrinho assim e tal. Comecei a pegar as crianças na escola. E gostei do negócio. Falei, Deus te deu uma mente criativa. Queridos, pense de maneira criativa. Por quê? Mas se eu não consigo. Por que não consegue? Você é filho de Deus. Oh. Mas a todos quanto receberam Deus o poder de serem chamados filhos de Deus. E aí quando a gente entra como empresário, como um bom empregado, ou como um prestador de serviços, seja na área que for, você vai levando o reino de Deus, o caráter de Cristo, o amor de Jesus, o evangelho do poder de Deus, você vai levando, e a nossa terra vai sendo transformada. Por quê? Porque igreja não se muda fazendo show, igreja não muda história de sociedade fazendo evento. Igreja muda a história da sociedade quando ela entra na sociedade e muda pelo caráter. Aí quando o pensamento está no reino de Deus, quem está do nosso lado começa a perguntar, por que a sua vida é assim? Porque eu tenho um rei sobre mim. Que doideira é essa? Eu vou te explicar, eu sou muito doido. Eu tenho um governo sobre minha vida. Quem? O Temer? Estou perdido se for. Amarrado. Ai meu Deus, gravaram isso. Mas eu tinha que fazer. Está repreendido o nome de Jesus. Não, nós temos Jesus. Nossa economia é do céu, não é da terra. Vivemos essa terra, entendemos muito bem dela. Mas os nossos princípios são de semeadura. Por quê? Porque começou a vir uma mentalidade de reino. Não fique pensando que você vai ter mentalidade do reino só vindo no culto domingo à noite recebendo uma mensagem legal, querido. Isso é muito bom para você. Mas se você quer ter uma mentalidade do reino e mudar suas atitudes, entra debaixo de um discipulado. Comece a estudar a palavra de Deus. Muitas famílias aqui foram transformadas. A minha e a sua, porque alguém pegou e disse, eu vou te ensinar quais são os princípios do reino de Deus. Jovens hoje que estão aqui casados, foram discipulados, e Deus mudou a história deles. E por mais que qualquer situação tenha acontecido, Deus vai continuar mudando a nossa história. Por quê? Porque nós temos uma mentalidade de reino. Glória ao nome de Jesus. Pega a mão da pessoa que está do seu lado, feche a sua Bíblia. Levante essa pessoa em nome de Jesus. Como se você estivesse sustentando essa pessoa. Eita, Jeová. Há um novo tempo para nós. Esse novo tempo já começou. Já faz tempo na nossa vida. Já faz muito tempo. Quem pode dizer aqui que Deus não mudou a sua história, meu irmão? Quem pode dizer aqui que Deus não entrou na sua vida e fez algo novo? Pastor, mas nem tudo mudou, claro, porque tudo tem um tempo debaixo do céu, meu irmão. Nós não somos geração fast food nem reino espiritual. Nós sabemos que temos que plantar hoje e cuidar muito bem da semente para colher amanhã.
Não é assim não. Em alguns casos Deus vai fazer assim, porque Ele tem seus propósitos. Mas a maioria dos casos leva tempo, meu irmão. Alguém disse: seguinte, pastor, por que depois que eu aceitei a Jesus ficou mais difícil? É porque quando você não tinha Jesus, você estava morto, e morto não sente dor. Mas depois que você aceita Jesus, você está vivo, aí você começa a sentir as dores da renúncia. Porque você agora tem uma mentalidade de reino. De reino. Que Deus mude a nossa mentalidade dia após dia, querido. Que possamos crescer de maneira saudável, debaixo da unção do Espírito de Deus. Que não sejamos mais meninos levados por qualquer vento de doutrina. Que os problemas que vamos certamente enfrentar, tenhamos pessoas que nos apoiam, que nos ajudam. Que quando eu cair, você me ajude a levantar. Que quando você cair, eu vou te ajudar a levantar. Que tenhamos essa mentalidade de reino, onde não aceitamos que homens e mulheres de Deus estão prostrados aí, lançados nos cantos, porque um dia erraram e a igreja não cuida bem dessas pessoas. Por quê? Porque pecou, escandalizou, ninguém quer ela perto. Mas nossa mente mudou. Nossa mente mudou. Nós temos que amar, temos que servir, temos que pensar com a mente do reino. E aí nós precisamos conhecer a constituição desse reino. Pai, em nome de Jesus. Se não for por Jesus, nenhum de nós pode conhecer esse reino. Porque se nós não submetermos, Senhor, ao senhorio de Jesus, ao governo de Jesus, a nossa mente vai continuar pensando como pensávamos antigamente. Hoje, nós queremos colocar a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito debaixo do governo, do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós compreendemos, papai, que um dia o Senhor quis restaurar e quer restaurar, e o fez por meio de Jesus vindo a essa terra, fazendo um sacrifício por nós, algo que nós não merecíamos. Nada fizemos que atraiu o Senhor, mas o Senhor trouxe esse amor sobre nós, liberou esse amor por meio de Jesus na cruz do Calvário. E quando Ele morreu por nós, no nosso lugar, nós o aceitamos, nós reconhecemos. E quando Ele ressuscitou o terceiro dia, Ele estabeleceu o governo sobre todas as coisas. E Ele disse que nós iríamos governar com Ele para todo o sempre. Senhor, hoje, Espírito Santo, que comece uma revolução, porque essa revolução já começou lá atrás. Quem não se dispõe a ela, não consegue desfrutar dela. Mas quem morre como trigo, vive para o Senhor. Como grão de trigo, vive para o Senhor. Espírito Santo, hoje, começa um novo tempo, nas famílias que aqui estão. Em cada família, Senhor, em cada casa, a começar em mim, a começar no meu irmão, a começar em cada um de nós. Ore pela pessoa que está do seu lado, querido, em nome de Jesus. Levante a sua voz.